Banco BMG reverte lucro e tem prejuízo de 14 milhões no segundo trimestre de 2023 e, como consequência, suas ações despencaram 6% no último pregão. Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje bora falar sobre os prejuízos do Banco BMG. E agora, o que fazer com as ações? E cadê os dividendos? Vamos falar sobre isso, mas antes já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Investe no Banco BMG? Gosta do banco? Deixe nos comentários, seu comentário é sempre muito importante. E bora para o vídeo. Antes de mostrar os principais pontos do balanço, eu quero voltar aqui, dia 29 de junho, onde o banco, em fato relevante, anunciou que não seria pago juros sobre capital próprio referentes ao segundo trimestre de 2023. Fato extremamente controverso, já que em novembro o banco havia decidido que iria pagar dividendos JCP trimestralmente. Fato que chama a atenção dos investidores, atrai cada vez mais investidores. Mas já no segundo trimestre de 2023 volta atrás e não dá explicação alguma. Este fato relevante apenas fala que não será pago, sem nenhuma justificativa. E olhando a ata da reunião, também não tem nenhuma justificativa, só que foi aprovado por unanimidade não pagar esse JCP, não justificando motivo algum para os seus acionistas, coisa que eu acho extremamente errada. Então, para um bom entendedor, isso aqui já adiantava que a coisa não iria vir boa nesse segundo trimestre de 2023. O lucro do Banco BMG já caiu no primeiro trimestre, que eu vou mostrar para vocês, e agora tomou prejuízo. Então essa estratégia que o banco teve de pagar dividendos trimestralmente já caiu por água abaixo nesse segundo trimestre de 2023. Para uma empresa, um banco conseguir pagar dividendos trimestralmente, precisa ter uma organização muito grande, um fluxo de caixa muito grande para que consiga realizar esses pagamentos. Muitas empresas até aumentam o seu endividamento porque não tem caixa para cumprir com o prometido. Então bora ver o tamanho do problema desse balanço aqui do Banco BMG. Principais indicadores. Já de cara, este prejuízo aqui de 14 milhões de reais, revertendo um lucro de 23 do primeiro trimestre. Sendo que no segundo trimestre de 2022 o banco teve um lucro de 52 milhões de reais. O banco havia reportado um lucro de 52 milhões. Agora olha só os 6 primeiros meses do ano. Lucro de 9 milhões contra 100 milhões do ano passado, queda de 91%. Absurdo este resultado do Banco BMG, péssimo. O banco saiu de um ROI aqui de 2,4%, que já é muito baixo, para um ROI negativo de 1,5%. Vergonhoso que o banco apresentou para os seus investidores. A inadimplência subiu, o índice de cobertura diminuiu e o índice de Basileia diminuiu. Péssimo resultado para o Banco BMG. Mas bora entender o porquê que aconteceu tudo isso. Já de cara a gente vê que cresceu o número dos clientes, entretanto vem crescendo bem lentamente. E o problema a gente já vê aqui no volume transacionado nos cartões de crédito, que caiu referente ao primeiro trimestre, e o transacionado em contas também caiu referente ao primeiro trimestre. O banco vem focando bastante na sua atuação FII digital, que seriam suas unidades físicas e um foco bem forte no digital, tanto que a evolução das contas digitais tem subido bastante, mesmo não tendo evolução nos últimos 3 meses. Mas o problema começa aqui, que é a evolução da carteira de crédito dos cartões consignados, onde o banco reduziu, que é um lugar onde o banco lucra bastante e tem uma proteção maior porque boa parte está consignado. E mesmo assim consignado, houve evolução da inadimplência. Então, queda da carteira já é um ponto negativo, inadimplência é outro ponto negativo, e para completar, houve uma redução da taxa de juros do cartão consignado. Ele saiu de 3,06% para 2,89%, diminuindo muito o lucro do banco. Então, aqui a gente já identificou um dos grandes problemas que o banco teve. E os empréstimos consignados do cartão de crédito também tiveram o mesmo problema: redução, aumento de inadimplência e redução de juros, saiu de 2,14% para 1,9%.
E essa queda se manteve em outros segmentos do banco. Olha só, crédito pessoal, evolução dos cartões de crédito aberto, queda também, PJ Varejo, queda na carteira de crédito e evolução na inadimplência. BMG Seguridade, também queda aqui na evolução dos prêmios emitidos. Então foi bem complicado esse resultado para o banco. Olha só, as despesas de captação aqui foram 48% a mais nos primeiros 6 meses do ano, comparado ao ano passado. Custo de crédito, 44% a mais, diminuindo a margem líquida. Despesas pessoais e administrativas também teve aqui um aumento de 9,4% nos primeiros 6 meses do ano, aumentando 6% só esse último trimestre. Então realmente bem complicado a situação aqui do Banco BMG. Então aumento dos custos, menores taxas de juros, fazendo com que o banco tenha uma rentabilidade menor e apresentar aqui um prejuízo de 14 milhões nesse segundo trimestre de 2023. É uma queda bem expressiva porque o banco fez 73 milhões no quarto trimestre de 2022, despencou para 23 milhões o seu lucro no primeiro trimestre e agora apresentou prejuízo no segundo trimestre. Bem preocupante a situação do Banco BMG. E devido a esse prejuízo, o ROI ficou em negativo, 1,5% negativo. BMG tinha um ROI baixo demais e agora conseguiu ter um ROI negativo. Péssimos números e péssimo resultado. O que chama atenção é que, olha só, dia 23 de março as ações estavam cotadas aqui a 1,97 e 3 meses depois, olha lá, dia 27/6, 55% de alta, as ações batendo o valor R$ 3,06, uma valorização de 55% em 3 meses. Então uma alta bem forte dos papéis e agora com esse prejuízo as ações caíram 6% e já estão sendo cotadas aqui 2,47, acumulando uma queda apenas nesse mês de 3,64%. Mas e aí, o que fazer com as ações do Banco BMG? Para quem investe pensando em dividendos, não se iluda com esse dividend yield aqui de 14,32%. Não se esqueça que esse dividendo ele representa os últimos 12 meses. Não necessariamente que os próximos 12 meses o banco vai manter um pagamento tão alto como esse dividend yield atual. Esse dividendo só está alto porque aqui, ó, no dia 21/10 ele teve uma data com um pagamento de 24 centavos. Esses 24 centavos ele representava 3 trimestres, ou seja, 9 meses de lucro do banco. Por isso ele fez um pagamento alto de 24 centavos. O banco disse que ia pagar dividendos trimestralmente. O primeiro trimestre ele pagou 2 centavos em dividendos. O segundo trimestre ele não vai pagar nada. Então não se iluda com os dividendos pagos anteriormente. Se preocupe com os dividendos que ele pode vir a pagar. O Banco BMG não vai pagar grandes dividendos, ele não está tendo lucro. O lucro do primeiro trimestre foi muito baixo e não teve lucro no segundo trimestre. Tanto que ele não pagou dividendos. Se você investe no Banco BMG pensando em dividendos, pensando naquele 14% que é o dividendo yield atual e que já foi um dividendo acima de 20%, esquece. Não se esqueça que esse dividendo pago aqui de 24 centavos, ele foi referente a 9 meses de lucro do Banco BMG. E esse dividendo aqui de 12 centavos, que foi muito bom, foi referente a esse baita lucro aqui que o banco teve no quarto trimestre de 2022. Então esquece que ele vai pagar este valor novamente, ele não vai ter um lucro tão forte no próximo trimestre. Vocês viram a dificuldade que o banco está passando, tanto que reportou prejuízo. Queda na carteira de crédito, queda na taxa de juros que o banco recebe, aumento de inadimplência e aumento das despesas, o banco não vai ter um lucro forte no próximo trimestre. Então, se ele for pagar dividendos, não vai ser muito além disso aqui, ó, desses 2 centavos. Para mim, dificilmente o banco vai chegar em 15 centavos de dividendos esse ano. Dificilmente, se a gente projetar esses 15 centavos aqui e dividir pela cotação atual, 2,50, a gente tem um dividend yield de 6%, bem distante desses 14% que é o dividend yield atual.
Então não se esqueça, não pode só olhar pelo dividendo que já foi pago, pelo dividend yield, porque ele pega sempre os últimos 12 meses. E esses últimos 12 meses ele está puxando de um pagamento que foi referente de 3 meses. Então muito cuidado quando você vai comprar uma ação por causa do dividend yield atual dela. Então para mim não é o momento de comprar Banco BMG, a não ser que ele volte nesse patamar aqui, ó, próximo dos R$2. Aí sim pode até valer a pena investir no banco, até para receber um dividendo que deve ficar na casa dos 5, 6% este ano, utilizando essa cotação atual aqui de praticamente 2,50. E pensando em valorização, muito menos pagar este valor atual. Também seria neste valor aqui de R$ 1,97 a R$2. Aí te daria uma margem de segurança bem interessante. Isso se o banco não apresentar prejuízo no próximo trimestre também. Caso apresente mais um prejuízo, a tendência é buscar um valor bem abaixo deste 1,97. Então é isso, eu trouxe um vídeo rapidinho para falar do Banco BMG. Sei que muita gente gosta do banco, investe no banco, até porque tem um valor de cotação aqui bem acessível e tem ainda, né, um dividend yield alto, então acaba chamando bastante atenção dos investidores, mas o cenário é bem ruim, bem conturbado para o Banco BMG. Então muito cuidado na hora de comprar as ações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários se investe no banco, se pretende comprar as ações, se pretende vender, o que pretende fazer. Nos vemos no próximo vídeo, grande abraço!